como você começou a estudar programação? Já foi direto no VS Code? Você talvez utilizou um bloco de notas? Por que que isso é importante? Pelo simples motivo que dependendo da forma como você começou os seus estudos, você vai ter mais facilidade ou não na hora de aprender algo novo, tá? Principalmente hoje em dia com o uso de inteligência artificial. Esse é um assunto bem polêmico, tá? Mas eu quero dar, né, a minha opinião sobre esse assunto e talvez eu consiga te ajudar de alguma forma, tá? Então vem comigo até o final desse vídeo que você com certeza vai pelo menos pensar um pouquinho antes de utilizar uma inteligência artificial, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, imagine o seguinte cenário, tá? Você está aprendendo algo novo ali, você está aprendendo design, por exemplo, tá? Como você começaria a estudar design? Você já iria direto para o Figma, começaria ali a fazer as suas prototipações, ou você daria um passo para trás, certo? Antes de você começar qualquer aplicação ali, tentar desenhar qualquer coisa, você vai tentar entender os fundamentos do design. Por exemplo, tipografia, espaçamento, teoria das cores, tá? Como que você faria, né, esses steps iniciais ali? Deixa nos comentários aqui. Por que que isso é importante, tá? Porque não existe jeito certo ou jeito errado, tá? Já quero deixar isso claro desde o início do vídeo aqui. Mas existem prós e existem contras, tá? Então, na minha opinião, dependendo da forma que você começar, né? Obviamente você vai ter bem mais prós do que outras opções, tá? Nesse caso aqui, se você já começa direto no Figma, você tem seus prós, né? Que você já vai começar direto ali já sabendo mexer com a ferramenta, que é amplamente utilizada no mercado. Porém, vão ter vários contras, porque você vai ter vários gaps ali de conhecimento, certo? Então, esses fundamentos que eu falei, no caso de design, né, você não vai ter, certo? E você, em algum momento, você vai precisar adquirir eles. Não adianta você fugir dos fundamentos, tá? Não adianta você já ir direto para o framework ali, para o React, para o Vue, para o Angular, para o Next, se você não sabe os fundamentos, você não sabe o básico de JavaScript, você não sabe o básico de HTML, CSS, tá? Porque no final do dia, são apenas ferramentas, tá? Por que que isso é tão importante? Pelo simples motivo de que se você não entender o básico, não entender os fundamentos, essas ferramentas elas meio que se tornam inúteis, certo? Por quê? Pensa comigo. Ela te provê várias opções, tá? Provê formas diferentes de você lidar com problemas, várias ferramentas ali dentro e tal que agilizam e aumentam a sua produtividade. Porém, você precisa saber utilizá-las, certo? Quando eu comecei a estudar programação e desenvolvimento web, né, na verdade, mais focado no desenvolvimento web, eu ficava sempre me perguntando, né, se o que eu estou fazendo, será que está certo? Será que existem formas melhores de fazer isso daqui? E isso me ajudou demais, né? Eu ficava pesquisando bastante e isso me ajudava muito. Na verdade, me ajuda até hoje, né? Porque eu ainda faço isso de ficar me questionando até hoje, tá? É algo que você vai provavelmente fazer ali em toda a sua carreira, tá? Você sempre vai ter dúvidas se de fato o que você está fazendo é a melhor forma, é a mais performática e etc, tá? Tá, depois de pensar bastante, né? De ficar pensando sobre isso, por exemplo, se existisse Copilot na época que eu comecei a estudar desenvolvimento web, como teria sido os meus estudos, né? Porque o Copilot ele ajuda bastante, né? Eu estou usando o Copilot como exemplo, mas isso estende para qualquer outra ferramenta de IA, tá? Que pode te ajudar ali na hora do desenvolvimento, tá? Será que teria mudado muita coisa no meu aprendizado? Então, depois de pensar bastante, né, de refletir sobre isso, eu te falo, cara, use IAs, tá? Por quê? Porque IAs são ferramentas incríveis e são ferramentas que estão disponíveis no mercado e você tem que saber utilizá-las. Eu não estou falando para você fechar os olhos para IAs e não utilizar IAs, inteligências artificiais, né? Você não utilizar, você abolir elas do seu dia a dia. Não faça isso, tá? Porque, na minha opinião, os bons programadores, os programadores que vão ficar aí no mercado por mais tempo, eles vão precisar saber, vão precisar lidar com inteligência artificial, tá? Porque, igual eu falei, são ferramentas. Não adianta você querer hoje em dia criar uma aplicação do zero com JavaScript, HTML, CSS na mão, sendo que existem ferramentas, por exemplo, como React, que a gente aborda bastante aqui no canal. Não faz muito sentido, certo? Se for uma aplicação maior de grande porte, não faz sentido.
certo? Então, é por isso que a gente utiliza essas ferramentas, frameworks e etc. IAs são a mesma coisa. Então, são ferramentas que vão te auxiliar ali no seu dia a dia, tá? Só que meu ponto de atenção aqui é para você não se tornar dependente de ferramenta, tá? Da mesma forma que eu bato bastante na tecla aqui para você não ficar dependente de React, não ficar dependente de Next e etc. Você conseguir entender os fundamentos daquilo dali e caso você precise mudar de framework, de ferramenta, né? Você pode fazer isso de forma bem mais tranquila, tá? Você vai basicamente precisar entender a sintaxe da nova ferramenta, né? Mas os fundamentos são os mesmos. Então, isso é importante a gente ter em mente, tá? Principalmente você que está começando hoje em dia, porque o excesso de informação é muito grande. Você também já deve ter ouvido falar disso, né? Com IAs, cara, e são ferramentas que te fornecem muito material de forma muito rápida. Então, são uma ferramenta muito poderosa para você aprender. Só que você deve utilizar também, como qualquer ferramenta, saber utilizar da forma correta, tá? Editor de código é uma ferramenta. Framework, ferramenta. IA, ferramenta, tá? Você se lembra da última vez que você escreveu algum código sem ajuda? Sem IA, sem autocomplete? Deixa aqui nos comentários, tá? Essa discussão eu acho ela bem válida. E a gente pode estender ela para os comentários aqui, né? Então vocês podem deixar a opinião de vocês aí para a gente ir trocando ideia. Porque eu sei que é um assunto polêmico, de certa forma, hoje em dia. Mas é um assunto que é muito relevante, né? A gente trocar ideia, porque é um assunto que está aqui, né? Faz parte do nosso dia a dia. E é importante a gente saber como lidar com ele, tá? Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto, sobre você utilizar ou não IA no seu dia a dia, principalmente no seu aprendizado, você que está começando na área. Eu recomendo sim que você utilize, mas não utilize com cautela, tá? Não dependa da ferramenta para tudo. Tipo, não consigo fazer tal coisa. Tudo que você vai fazer, você vai na IA primeiro. Não faça isso, tá? A IA é mais para automatizar alguns processos ali que você já tem domínio sobre aquilo e acaba sendo repetitivo ao longo do dia, certo? Então, é interessante você utilizar. E no aprendizado, a mesma coisa. Então, você está estudando sobre tal coisa. Então, você pesquisa lá, usa como uma fonte de pesquisa e não a fonte de pesquisa única. Não, eu aprendi que no ChatGPT ele falou isso para mim, então agora isso aqui é verdade. Não, pega o que ele usou ali e pesquisa por fora, tá? Faça uma pesquisa ali. Quanto mais você pesquisar, melhor para você, porque você vai absorver mais sobre o assunto, tá? Então, essa é a minha opinião. Então, eu espero que tenha te ajudado, pelo menos, a refletir um pouco sobre isso, tá? Eu sei que é um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Deixa nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo, tá? E se você curtiu, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo se for possível, tá? E te espero no próximo vídeo, beleza? Então, valeu, falou, grande abraço e até a próxima. That's